O Visão 360 está no ar. Muito obrigado pela sua companhia aqui na tela da Masper TV. O Visão 360 é transmitido no canal 575 da Parabólica Digital Brasileira, TV aberta para todo o país, e canais 20 e 520 para os assinantes da Claronet no Rio Grande do Sul. Você também pode nos acompanhar ao vivo pela nossa página na internet e em mais 127 provedores espalhados pelo mundo, ou curtir nosso conteúdo pela sua rede social preferida. No Visão 360 de hoje, falamos sobre as atualizações do caso Master, que continua gerando repercussão no sistema financeiro, nos órgãos de controle e, é claro, no ambiente político, né? Novos desdobramentos mostram idas e vindas entre o Tribunal de Contas da União, Banco Central e o Supremo Tribunal Federal, além de questionamentos sobre autonomia regulatória, investigações em andamento. Como essas novas ações, esses novos movimentos e decisões impactam, por exemplo, a confiança no sistema financeiro? Quais os riscos para os investidores e para a economia? Bom, isso é um tanto até difícil de se prever, né? Mas tentaremos. E o que está em jogo nas relações entre as instituições? Isso é muito importante. Para falarmos deste cenário complexo e em constante mutação, o Visão 360 recebe hoje nosso convidado, doutor Marcelo Ruivo, advogado, doutor em Ciências Jurídico-Criminais. Muito obrigado mais uma vez por sua participação aqui no Visão 360. Boa tarde, Glauco. Obrigado pelo convite para estar aqui novamente na Masper, atualizando esse tema que cresceu de importância, não só na política, no judiciário e nas instituições brasileiras. Nós temos, é claro, consequências no setor financeiro. Isso o doutor Marcelo não é um especialista, mas a gente sabe, tá? Olhos vistos, que existe uma desconfiança. Existe, inclusive, um movimento de investidores, aqueles que não conseguem os recursos pelo Fundo Garantidor de Crédito, que é limitado a R$250 mil, tá, e aí? E o dinheiro que eu coloquei na instituição? Como é que eu recupero esse dinheiro? Enfim, temos bastante a conversar logo depois do Momento 360. O mercado reduziu a previsão da inflação para 2026 para 3,91%, mantendo o índice dentro da meta definida pelo Banco Central. A taxa Selic segue em 15% ao ano, mas pode começar a cair a partir de março, caso o cenário permaneça estável. A estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto foi levemente elevada para 1,82% neste ano. Já o dólar deve encerrar 2026 cotado a R$ 5,45, segundo as projeções do mercado. E estudantes pré-selecionados no Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, 2026 têm até amanhã, terça-feira, para complementar a inscrição no site do programa. E é o seguinte, a etapa é obrigatória para garantir o financiamento estudantil em instituições privadas. Por isso, muita atenção para este prazo. Neste semestre, são mais de 67 mil vagas ofertadas. Quem não foi selecionado participa automaticamente da lista de espera com convocações até o próximo mês de abril. Agora a notícia internacional. A morte de Nemésio Ozeguera Cervantes, o El Mencho, provocou ataques que deixaram 25 agentes da Guarda Nacional do México mortos em Jalisco. Outros suspeitos também morreram e 70 pessoas foram presas em diferentes estados. O governo mantém o país em alerta após bloqueios e incêndios. Autoridades mexicanas contaram com o apoio dos Estados Unidos na operação. E aqui vale reforçar, Jalisco é como se fosse um estado para a gente, um departamento do México, onde fica inclusive a cidade de Guadalajara, marcada
na história dos brasileiros, principalmente para quem gosta de futebol, né? Pela participação da seleção brasileira na Copa de 70, no Campeonato Mundial, que foi disputado no México. Mais recentemente, o Inter esteve em Guadalajara, onde venceu a Libertadores no primeiro jogo lá contra o Chivas, inclusive, né? Em Guadalajara, estado de Jalisco, que agora vive este conflito por causa do crime organizado. Vamos ao intervalo e já voltamos, falando sobre o caso do Banco Master, os desdobramentos. É rapidinho, a gente já volta. Visão 360 de volta e hoje nós falamos sobre o caso do Banco Master, as atualizações, o que nós estamos acompanhando neste momento, e são várias as mutações deste caso, digamos assim, né? Lembrando que no ano passado o proprietário, né, do Banco Master foi inclusive preso, né, o Vorcaro. Hoje ele cumpre pena com tornozeleira eletrônica, uma pena domiciliar. O banco foi liquidado, assim como outras duas instituições ligadas ao Banco Master, né? O Will Bank e também o Banco Pleno. E nós temos atualizações do ponto de vista político no próprio STF. E reforçando o nosso convidado hoje, o advogado Marcelo Ruivo, doutor em Ciências Jurídico-Criminais, que vem acompanhando muito de perto esse assunto. De vez em quando ele me manda aqui, ó, Glauco, dá uma olhada aí no celular, olha só o que aconteceu aqui, dá uma olhada que o negócio está, né? E a gente acompanha dentro do possível e vamos atualizar hoje também dentro do possível, porque nós sabemos que foi um dia de reuniões, inclusive, envolvendo o relator do caso, com a Polícia Federal, que está responsável por essa investigação. E para começo de conversa, eu queria lhe questionar a respeito da mudança da relatoria no STF. Dias Toffoli, que está vivendo um momento, digamos, turbulento, porque, conforme as investigações, conversas foram detectadas entre Vorcaro e Dias Toffoli, em virtude de investimentos num resort. E isso determinou, entre outras coisas, a mudança da relatoria. Hoje, André Mendonça é o responsável, é o relator. Na sua opinião, isso deveria ter acontecido antes mesmo, porque houve uma certa resistência do próprio Dias Toffoli. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Glauco, pelo convite. É um prazer voltar aqui à Masper, trazendo um caso como esse de alta importância e envergadura no nosso cenário jurídico nacional. Tem várias questões desse caso que a gente pode abordar aqui, e uma delas é essa reunião que gerou a situação de uma carta de todos os ministros em apoio ao antigo relator, que não se deu para o suspeito, que não teve um reconhecimento de impedimento, que era algo que caberia ao presidente do STF. Isso, me parece que todos os nossos ouvintes viram na comunidade jurídica, que causou uma estranheza muito grande. Não é assim, historicamente não é assim, uma mudança de relatoria, mas aconteceu não é assim, desculpa, a mudança da relatoria ou a manifestação que o ministro Fachin fez de não reconhecer qualquer tipo de impedimento? As duas situações. As duas situações. Está previsto no regimento interno do Supremo Tribunal Federal possibilidade de reuniões a portas fechadas, então quer dizer que não tem transparência do ato administrativo que está sendo realizado. A Constituição diz que tem que ter transparência dos atos administrativos, mas tem que lembrar também que a publicidade dos atos administrativos, que é o que fala a Constituição, para nós, até mesmo a elaboração do julgamento é publicizado. Existe uma TV Justiça, onde se vê exatamente tudo que está sendo debatido e todos conhecem no Brasil. O Brasil, me parece que nesse ponto, é de muita publicidade, ao contrário de outros tribunais, onde a discussão não é aberta. E, portanto, o regimento interno previu um tipo de reunião fechada, justamente para não se ter um contato com
amplo e total a tudo que está sendo debatido naquela reunião para evitar suscetibilidades e a tomadas de algumas posições. O que surpreendeu a comunidade jurídica é a chamada dessa reunião às pressas, teve uma urgência, existia uma audiência prevista de julgamento, ela foi suspensa pela metade para que fosse realizada essa reunião. O ministro não se declara suspeito, não reconhece qualquer forma de impedimento, o ministro, digo, antigo relator, o atual presidente, ministro Edson Fachin, professor da Federal do Paraná, também não reconhece alguma situação de impedimento contra ele, e o ministro relator se afasta, mais ou menos, para, quase como uma questão após ser apoiado pelos ministros, para cuidar e evitar um pouco que aquela situação aumentasse. Então, é mais ou menos uma tentativa da Corte de debelar aquele ataque à sua autoridade. E, de repente, até evitar uma crise, quer dizer, uma crise maior. Exato. Tem que lembrar, assim, todos os ouvintes sabem muito bem isso, eu não estou dizendo uma questão jurídica só, mas lembrar que autoridade, a forma como nós temos autoridade, até a própria palavra, vem de autoritas, latino. Então, é uma palavra de um radical latino. A autoridade não é só o conhecimento técnico sobre algo, mas é a respeitabilidade que se tem sobre o conhecimento técnico a respeito de algo. Existe uma autoridade no futebol, existe uma autoridade no jornalismo, existe uma autoridade no âmbito médico. Eu sou professor universitário há 22 anos, mas não quer dizer que somente aqueles que têm títulos reconhecidos pela universidade podem ser autoridade num determinado contexto. Quer dizer que a ciência é uma metodologia de conferir autoridade a determinados estudiosos. Mas alguém pode ter ideias inovadoras, boas, qualificadas, sem ter essa situação. Mas é preciso reconhecer. Então, a autoridade tem um ponto que é o reconhecimento. E aqui, a crise vinha atacando um pouco a autoridade do Supremo Tribunal Federal. O que eu estou dizendo aqui é basicamente uma síntese do que está sendo feito em várias coberturas jornalísticas e a comunidade jurídica tem dito, né? Tem posicionamentos da OAB pelo Brasil a respeito de alguns atos que são muito importantes, que é o acesso dos advogados à justiça. O acesso dos advogados hoje tem várias mudanças que foram feitas na Corte, onde o acesso dos advogados, o acesso do cidadão ao Supremo Tribunal Federal tem sido restrito. Tem julgamentos que são julgamentos de plenário virtual, não é os ministros todos na mesma sala, em simultâneo, debatendo o caso a partir de uma defesa pública feita por um advogado, mas é a colocação de documentos nos autos que vão sendo feitos de uma forma sucessiva, que vão sendo colocadas aquelas opiniões. Então, não é no mesmo momento, não é simultâneo. Então, isso são questões que mostraram e mostram muito claramente, a OAB é exemplar de mostrar isso para o cidadão ter acesso, de uma restrição de acesso à justiça. E, por outro lado, se falava de caminhos, então, que alguns advogados teriam ao Supremo Tribunal Federal. Então, esses são os temas que estão sendo colocados. E aí o presidente do Supremo Tribunal Federal, de uma forma exemplar, traz o tema, então, deste Código de Ética, para ser debatido com grande apoio da ministra Carmen Lúcia. Código de Ética. Eu não sei se na outra conversa a gente chegou a tocar nesse assunto, eu acho que era muito precoce esse assunto, mas que também ganhou uma proporção por necessidade, na sua opinião, ou por conveniência da discussão que foi contaminada politicamente. É necessário esse Código de Ética? Eu não sei bem o que seria a contaminação política aqui. Me parece que existem críticas ao Supremo Tribunal Federal que não se justificam, que é mais ou menos uma parte da população, mais ou menos, para usar uma expressão, tu falavas aqui sobre o espanhol, né? Que é, se há Supremo, sou contra, então que é contra absolutamente qualquer coisa que o Supremo Tribunal Federal faz, sem saber o que o Supremo Tribunal Federal faz. Não, que muitas vezes é em prol do direito do cidadão, em prol do direito das empresas. Muita gente diz, não, o STF é o Xandão. E o Xandão é o STF. Não, calma lá.
Calma lá. Talvez seja muito simplório, talvez não. É muito simplório. É. E é muito perigoso quando o jornalismo, ele repete ideias muito simplórias quando elas não são, porque quer dizer que o jornalismo não chega na verdade. E quando o jornalismo não chega na verdade, ele pode ser substituído por qualquer coisa. É como a docência. Quando o professor universitário não tem mais informação do que se tem no escritório de advocacia, do que se tem na polícia, é sinal de que a universidade vai perdendo força. E isso não é uma verdade. A universidade tem força, o jornalismo tem força, os escritórios de advocacia têm força e o Supremo Tribunal Federal, se quisesse usar uma alegoria simplificadora, mas é aquela das 10 ilhas que foram faladas. Pode-se falar, e está sendo muito repetido, que existem 10 ministros hoje. Tem 11 vagas e 10 ministros. Tem uma vaga que está em aberto ainda, o indicado vai passar por uma sabatina, mas se coloca muito em questão esses processos de escolha dos ministros, de identificação dos ministros, isso sim, aí pode-se ter uma tematização política maior, Glauco. Me parece que aqui a oposição fez muito bem em observar a atual situação e certamente vai levar isso para as campanhas eleitorais, né? De como é que se escolhem os ministros, um tema que está sendo falado no dia a dia. Na realidade, este não é um assunto de hoje, tá? A escolha dos ministros do STF, que vem de acordo com a escolha do presidente, do mandatário, mas ganhou uma proporção muito maior nos últimos anos, e este ano especificamente, eu não tenho dúvida, concordo com o senhor, vai ser parte de programa partidário. Combate, de repente, a uma instituição inteira, não a um ao outro, ao STF, de uma forma geral, como se fosse um problema institucional, independentemente de quem esteja ali dentro. Logo, quando me convidam para essas entrevistas, eu sempre fico com um pouco de receio de fazer futurologia aqui, porque no Brasil, quem conhece bem o Brasil, dizer que vai ser de um jeito é muito provável que vai errar, porque o Brasil são vários Brasis e a incerteza, a análise de risco, ela tem que ser muito detalhista se a gente quer acertar mesmo. Quem vier contra o STF vai se dar muito mal em campanha política, porque o STF tem algo muito benéfico para a população. Se olha exatamente as análises de decisões que são feitas em diversos setores da economia, dos direitos, é muito amplo e é muito difícil conhecer. O que acontece é que o Supremo Tribunal Federal no Brasil passou a ser muito mais importante que o Tribunal Constitucional de outros países. Então, o que provavelmente as campanhas farão é não uma crítica geral, mas uma crítica ou uma sugestão de correção, como é o que mais tem sido falado e que nós mais observamos, que é a ideia de mandatos para os ministros. E tem que lembrar que o ministro da Fazenda atual diz que o problema do Banco Master vinha de um antigo governo. Quando foi candidato a presidente, tinha a ideia de que os mandatos dos ministros devem ser limitados no tempo, não vitalício como é aqui no Brasil hoje. Lembrando, Portugal tem mandato, a Alemanha, que é muito inspirada, né? Assim, a Alemanha ela é muito inspiradora de várias decisões jurídicas, e dá para citar o ministro Gilmar Mendes aqui, que é um grande leitor e sempre tem um gabinete muito leitor do que acontece no Tribunal Constitucional alemão. Também lá tem uma limitação do tempo de trabalho dos ministros, né? Então, assim, historicamente, muitos ministros são professores, eles ficam um tempo no tribunal e depois voltam para a docência. Mas eu concordo, mas o que me chama a atenção, doutor, são as manifestações dos próprios ministros, e talvez isso leve a uma reação que a gente pode discutir se é desproporcional ou não, mas criticar o STF eu acho que é direito também. É claro. A maneira como vai criticar, bom, isso deve obedecer, logicamente, a um bom senso. A partir do momento que há uma declaração, como houve do Alexandre de Moraes, dizendo que o juiz é o cara mais tolhido
porque ele só pode dar aula, porque se ele for investir, aí vem um outro e complementa. No caso de Dias Toffoli, se tiver recebido uma herança, daqui a pouco não vai poder receber. Não é assim. Eu acho que não precisa também brincar com a inteligência popular. Agora, que há exageros, há. O problema é que o STF, na minha opinião, ganhou um protagonismo. Exato. Porque ele está sendo demandado, mas os seus personagens assumiram caricaturas. É a minha opinião, em determinados aspectos, em determinados episódios. Mas respeito, acho que é do jogo. A questão aqui vai além de um escândalo financeiro. Isso. Sem o escândalo financeiro, Glauco, esse código de ética já era pensado. Existe uma lei orgânica da magistratura no Brasil. Então, muitos disseram, olha, se cumprir a lei orgânica da magistratura, algumas situações não podem acontecer. Isso é verdade. A gente nota juízes federais, juízes estaduais em vários estados que têm uma postura e cobram uma postura do Supremo Tribunal Federal, cobram no termo moral, porque não tem ascendência ao Supremo Tribunal para colocar isso. Mas isso se nota. Quem vive a comunidade jurídica se nota. Se nota em palestras, se nota em aulas, se nota em conversas, porque realmente esses magistrados e traz muito da credibilidade na justiça brasileira é ter grandes juízes, ter bons juízes no Brasil. E a situação que fica, e o ataque, essa crítica que eu acho que até a palavra não é ataque, mas é essa crise que tu trouxeste aqui, mas e uma descrença da população a respeito do Supremo é um ponto que o atual presidente tem uma grande iniciativa em tentar melhorar essa situação. Por quê? Porque, voltando ao ponto, a autoridade também depende de credibilidade. Né? Pensa que é o jornalista que tu consideras que tem autoridade se ele não tem credibilidade. Reputação, tudo isso, a gente sabe que é muito difícil, né? A gente pode contar nos dedos, essa é a verdade. Mas tem. Isso que são os que mais têm autoridade. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E da mesma forma funciona em qualquer área. Claro, claro. Porque a questão aqui, voltando ao caso Master, doutor, é o seguinte. Se reclamou muito, por exemplo, de Dias Toffoli como relator, limitando as investigações. Sim. Ou a explicitação do que foi investigado, levantando já alguma suspeita. Não era para ele ter se considerado já impedido de participar ativamente desse processo de relatoria? Pois é, nós não tínhamos informações que vieram a público e vieram a público com maior intensidade a partir daquele relatório de 200 páginas da Polícia Federal que foi entregue ao presidente do Supremo Tribunal Federal. É verdade. E me parece que aqui, por mais que se critique a Polícia Federal, ela fez o correto. Ela teve um achado que mostrava dados que ela precisava mostrar à presidência do Supremo Tribunal Federal, porque ela não pode investigar o ministro. Então, quando ela encontra aqueles dados, ela não leva um bilhete. Porque se olhasse entregando um bilhete para o ministro-presidente, ele ia dizer, mas é isso? Volta lá e faz o relatório, ou esquece isso. Ele falou, não posso esquecer, porque eu vou continuar e vai vir mais coisa. Então, de certa forma, foi uma organização dessa informação que foi levada. O presidente do Supremo Tribunal Federal acreditou que não tinha ali elementos para investigação, para fins de suspeição. Agora, ninguém sabe efetivamente que não tem uma investigação em andamento que ele tenha autorizado de uma outra forma, porque a investigação é sigilosa. Isso aí é um outro capítulo, inclusive, nessas reuniões da Polícia Federal, muito possivelmente outros ingredientes, né, outros aspectos foram jogados na mesa e muita coisa que a gente não está sabendo que está acontecendo, mas está acontecendo. Isso quero crer que... doutor, são vários aspectos, tá? Desde fraudes contábeis, gestão temerária, lavagem de dinheiro, aí entra no aspecto do possível envolvimento do STF, aquilo que a gente já falou aqui, possível envolvimento inclusive de Dias Toffoli, uma possível venda de sentenças, tudo isso está sendo investigado.
O rombo do Fundo Garantidor de Crédito é algo que não tem precedentes no Brasil. Não tem. Porque os bancos, inclusive, começaram a fazer aportes, são eles que mantêm esse fundo, e devido à grande retirada de dinheiro, é como se fosse um condomínio. Esses bancos agora estão entrando com tarifas essas para recompor o Fundo Garantidor. Tal o rombo. Fala-se aí que pode chegar a 56 bilhões de reais. E aí tem a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Por quê? Porque há a informação de que dinheiro do INSS, né, de consignados, teriam feito parte da fortuna do Banco Master, que na verdade não se sustentava, porque o lastro também é muito discutível. Enfim, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito é salutar, na sua opinião? Depende. Eu acredito que nesse atual momento o ministro relator está certo. E ele diz, vamos centralizar na Polícia Federal, vamos trabalhar exatamente com o que está ali. Por quê, Glauco? E isso, talvez, do esclarecimento público, é um dos maiores valores, quando tem um professor esclarecendo um ponto, é esse. Para a gente não trazer caos social e trazer esclarecimento social. Qual é o ponto? Tem gente que pensa, quanto mais investigação, melhor. Depende. Se eu quero encontrar uma informação que eu preciso atuar de uma forma sigilosa, se abre essa informação para a Comissão Parlamentar de Inquérito, mais gente vai ter acesso a essa informação. Não dizem que tem vários políticos de Brasília que estão envolvidos? Eles não é mais fácil que eles tenham contato com esses membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, com os gabinetes desses membros, ou do que 10, 20, 50 policiais federais e os deputados juntos. Então, o ministro disse, restringe a Polícia Federal, vamos confiar na Polícia Federal. Foi realizada a análise de um celular, de 100 celulares, então tem 99 celulares. Eu acredito que não foi analisado todo o material desse celular, e não é assim que funciona. E eles já prometeram, a Polícia Federal, que vai entregar uma parte do relatório, e tem várias outras questões que vão gerar outras investigações. O mesmo celular pode sair dali outras investigações. É muito perigoso, Glauco, quando a gente cria uma situação de caos social, porque daí a gente não consegue separar exatamente o que deve ser separado, visto como mais crítico, e não consegue nem elogiar mesmo o trabalho do jornalismo, que tem feito a cobertura, análise por análise, ponto por ponto, do que está acontecendo aqui. Vejo a força da reunião essa que teve, uma reunião a portas fechadas, e no segundo dia estava o jornalismo de qualidade no Brasil tendo acesso a informações que não estão sobre investigação, mas se acredita que saiu de dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, daqueles que participaram da reunião. Então, vejo, se nós não tivéssemos uma imprensa de qualidade, livre e potente, pujante, muito provavelmente essa investigação não estaria do jeito que está. Comissão Parlamentar de Inquérito, ela pode produzir algum resultado, mas eu não acredito que a Polícia Federal, com seus equipamentos técnicos, com a sua qualidade, com a sua metodologia, não vai conseguir, em mais rápido, num tempo mais curto, com mais eficiência e com mais qualidade até dessa informação. Não quer dizer que as comissões que hoje estão analisando e tem uma disputa para saber quem vai presidir a comissão, e essa situação, às vezes, deve ser analisada também com um jogo de situação e oposição. Porque a presidência dessa comissão, me parece que o tema do Banco Master, assim como a melhoria do Supremo Tribunal Federal, é um tema nacional. É um tema nacional. Se o Fundo Garantidor de Crédito conseguiu mostrar uma certa robustez, porque tem vários investidores que já receberam seus valores, e até bastante rápido receberam seus valores, tem outros que não receberam e talvez vão acabar perdendo um pouco do que investiram por aquela situação que a gente falava no primeiro programa, que era quem investiu 250 mil não vai ter a correção monetária e não vai ter os juros do período, mas porque estava mal informado. Isso. Então, daquela situação. Respondendo de uma forma sintética, me parece que a comissão pode, mas acrescentar, mas talvez num cruzamento de informações.
Algum Exatamente, porque o que nós... aspecto que não tenha sido abordado com tanta contundência? O que me parece que tem sido falado, e eu não tenho acesso a nenhuma investigação que está em sigilo, estou falando do que eu tenho lido, é que as comissões teriam interesse em chamar o antigo relator para prestar esclarecimento diante da comissão. A Polícia Federal não vai fazer isso. Até porque não é o objeto da investigação da Polícia Federal no primeiro momento. Então, são atividades distintas em pontos distintos. Que coisa, e muitas vezes o desejo fala mais alto. Muitas vezes também pelo aspecto político. Mas eu preciso fazer um intervalo, doutor, e a gente já volta aqui no Visão 360 para abordarmos mais aspectos desta questão do Banco Master, que a cada dia ganha novos ingredientes. Nós tivemos aí mudança de ano, mudança de relator e as atualizações estão acontecendo a todo momento. Segura aí que a gente já volta. Visão 360 de volta, abordando as atualizações do caso do Banco Master. Tivemos aí várias mudanças do ano passado para cá, inclusive mudança de relator. Nós estamos aqui de forma presencial com o advogado Marcelo Ruivo, doutor em Ciências Jurídico-Criminais, que está nos ajudando a esclarecer do ponto de vista jurídico, né, toda essa questão. Eu queria fazer um parênteses apenas no aspecto investigação para lhe perguntar, uma discussão muito forte de possíveis mudanças, inclusive no sistema financeiro, a partir do que aconteceu do Fundo Garantidor de Crédito e todo esse rombo causado pelo Banco Master. Inclusive, uma discussão muito forte, como que uma instituição oferecia produtos acima daquilo que o mercado reconhecia como, né, índices conhecidos, médios para todos, e ele ia lá e botava... Como que as pessoas caíam? E aí nós temos, inclusive, fundos previdenciários, né, que praticamente faliram porque perderam muito dinheiro ao investir. E aí vem aquela questão, mas por que investiram? E quem deliberou sobre isso aí? Mas, enfim, o senhor acha que teremos mudanças também na questão do sistema financeiro a partir de tudo que aconteceu com o Fundo Garantidor de Crédito, não? Mudanças culturais, Glauco, sim. Me parece que a população ganha em mais ou menos espírito público, em consciência coletiva a respeito desse tema, de que o risco talvez não seja tão interessante, então ter uma análise de risco melhor. Me parece que os bons auxiliares de investimento, assessor de investimento vão ganhar importância, mas legislativamente eu não veria uma necessidade. O que se fala muitas vezes no Brasil, que o problema não é bem a legislação, o problema é a cultura de aplicação da legislação. Mas aí eles se autorregulariam? Não é uma questão de autorregular. Ao contrário, o Banco Central ele tem uma atividade bastante produtiva. A gente está falando tudo isso do maior rombo do sistema financeiro, maior falência, assim, com situações que estão recém começando. Tudo que se fala na mídia está recém começando, as investigações. Já foram liquidadas, depois que eu vim aqui a primeira vez, 2 empresas e pode ser que venham mais, porque tem algum tipo de contágio de outras ou que já fazem parte de outras. Sem falar no capital que pode ter no exterior, né? Isso é um objeto também que está sendo investigado. Mas se nós olharmos, isso é a solidez do sistema financeiro brasileiro, se nós olharmos quanto que o Banco Master tinha de crédito, qual é a porcentagem do market share, né, que é a divisão do mercado, é muito baixo. É um banqueiro, mas é um banqueiro ainda muito pequeno perto dos grandes banqueiros brasileiros. Mas isso despertou atenção também. Por que, claro, que o fundo lá do Amapá investiu tanto porque as taxas oferecidas eram maiores, realmente, mas o risco era extremamente, até porque já havia o alerta de que, opa, tem algo errado aí. Esse é um tema da análise de risco
que isso sim vai aumentar muito, que eu chamei de cultural. Então, especificando, e tem uma consciência, que eu disse, consciência coletiva as pessoas quando vão aportar valores, R$100, R$1 milhão ou 100 milhões de reais, vão ter um pouco mais de consciência a respeito de qual é o risco que correm por uma determinada taxa de retorno. Historicamente, Glauco, isso não é uma regra brasileira, isso é uma regra mundial. Quem tem mais dinheiro arrisca menos. Por quê? Porque se tu tem mais dinheiro e tu ganhar centavos em cima daquele dinheiro que tu tem, já está por unidade, né, de dinheiro que se tem, está se ganhando muito dinheiro. Então, isso assim, é nítido e é previsível. Agora, o correr altos riscos, e aconteceu num determinado movimento, que é um movimento das previdências complementares dos servidores públicos. Se fala hoje na questão da Bahia e se fala a questão também do Amapá. Muito provavelmente vão ter investigações que não é em si essa primeira investigação. É isso que eu dizia. Pode ser que de um celular e da validade da prova desse celular, porque o ministro não é suspeito, que determinou a busca e a apreensão e que determinou o acesso ao celular, ele não tem nenhuma mácula processual até agora. Pode ser que daqui derivem 1, 2, 10, ou até para usar o exemplo da Lava Jato, dezenas de inquéritos policiais e de fases. E aqui juntando com a tua outra pergunta, se essa informação vem a público e passa a frequentar noticiários a respeito de uma comissão parlamentar, uma comissão mista de investigação, uma CPMI, provavelmente elas não vão ser mais sigilosas e, portanto, não vão se deflagrar novas fases. É isso que me parece que o atual relator, ministro André, tem cuidado. A informação fica ao contato da polícia. Até tomou uma postura que, historicamente, no Brasil é diferenciada. O contato não é com o diretor da Polícia Federal, o contato é com os investigadores, os delegados que estão trabalhando na operação. Por quê? Porque poderia se dizer que ele, por ter sido nomeado pelo presidente da República, tendo acesso à informação, viria a ser cobrado de alguém da Casa Civil. Exatamente isso, exatamente. É um ganho, as pessoas têm muita curiosidade, doutor. Não, mas como que a Polícia Federal, por maior que seja, ela vai ter essa independência de fazer as coisas a partir do momento que ela está lidando com o STF, que o STF tem uma ligação, quer queira, quer não queira, com o presidente da República. Sim. Pode, inclusive, não só com esse, mas se a gente pegar os ministros, com o sistema em si. Eu acho que pode acontecer esse trabalho, né? Tanto que está acontecendo, né? Essa é a mudança cultural. É a mudança da advocacia valorizar a boa advocacia. Não a advocacia que vende o acesso, que vende o contato, que vende o jatinho, que vende isso, mas que vende trabalho, que vende resposta, que vende resultado, pensado no esforço, e não propriamente um resultado de eu garanto que vai ser assim. O resultado é que eu tenho uma equipe de trabalho, eu tenho um advogado que vai se dedicar para aquela situação. Resultado com base na sua dedicação para acontecer aquela resposta ao caso. Isso chama de mudança cultural. Então, me parece que o jornalismo ganha quando percebe, me parece que as pessoas que acompanham o caso, investem, são investidores, ganham, os analistas do sistema financeiro ganham, e aqui também a qualidade de comunicação institucional me parece que ganha também. Tu começaste o programa dizendo assim, olha, por mais que o presidente do Supremo Tribunal Federal tivesse essa ideia do código de ética, agora se tornou um momento importante. Por mais que a campanha do ministro da Fazenda tivesse levantado mudanças, melhorias no Supremo Tribunal Federal, me parece hoje que mesmo se o atual presidente tentar a reeleição sem levantar essas melhorias, a oposição vai trazer. Então, quando parte do debate público traz um engrandecimento cultural, uma melhoria cultural fundamentada, e não propriamente dizer, sou contra, aqui a gente ganha em termos de qualidade. E é histórico. O relator dizer que o contato dele é só com os delegados que vão ao Supremo Tribunal Federal e prestam essa informação, também é um cuidado com o sigilo e cuidado de novas provas. E nós nem sabemos
se esse mesmo relator do Supremo Tribunal Federal não vai observar e dizer, olha, essa parte aqui do inquérito não tem nenhuma pessoa investigada que tem prerrogativa de foro e o caso tem que estar aqui, tem que voltar para a primeira instância. Aí tem uma outra fluência. Claro. Porque na primeira instância, muito provavelmente, o juiz que assumir isso vai ter que se preparar para trabalhar numa velocidade muito, muito maior, que é diferente da demanda que recebe um gabinete no Supremo Tribunal Federal, que é muito maior, porque são todos os temas do Brasil que chegam para aquele ministro. Uma vantagem, em termos de conhecimento, é que esse relator ele também é relator de uma outra operação que pode ter alguma ligação, que é uma operação muito grande que está acontecendo. Então, talvez ele tenha conhecimento, a curva de aprendizagem dele a respeito dos fatos seja muito mais rápida. Ele já conhece um pouco os fatos. Sim, tem subsídios, inclusive, para deixar a coisa mais... Isso. Exatamente. Deixa eu lhe perguntar, o senhor já falou aqui, né? É difícil adivinhar as coisas, ainda mais no Brasil, né? Tanto Mas de tem investigação... Hipótese. Não é exatamente, também, tem hipóteses. Isso. E tem uma que a gente estava conversando aqui, inclusive, porque ao começo, e no popular, vem aquela história. Isso é só a ponta do novelo. Quanto mais puxar, mais vai aparecer. E aqui eu não estou falando só aspectos do sistema financeiro, mas do ponto de vista político, no judiciário. O senhor tem essa crença também de que muita coisa e muito comprometimento pode ter essa investigação? Pessoas comprometidas, na verdade, comprometimento da investigação não, mas pessoas comprometidas? A resposta não é, essa não é possível, é um pouco mais, é provável. Por tudo que a Polícia Federal tem dito e que o jornalismo de qualidade tem feito a cobertura, sim, se diz que teria uma possibilidade de partir daqui a algo semelhante a Lava Jato. Então, assim, não vou adotar bordões aqui, e alguns eu vi pela mídia que eu estou falando, mas é que resetaria, né, a República. É muito difícil prever o que vai acontecer, mas as pessoas que falaram supostamente isso, que informaram os jornalistas, são pessoas que estão tendo acesso a celulares, a documentos também. Tem informações que nós não temos. Então, no meu cenário, eu diria, assim, no meu mapa, no horizonte de risco aqui, eu diria que, sim, é muito provável que venham a ter vários capítulos do que está acontecendo. E isso não é uma situação que chega a um partido, a outro partido, a um político, a outro, mas a vários. E também a empresas. E, em consequência, eu tenho que lhe questionar, como advogado, professor, doutor, isso, na sua opinião, é uma decepção ou é amadurecimento de um sistema político? Pergunta boa. É a primeira vez que alguém me faz essa pergunta. É a primeira vez que alguém me faz Porque, essa pergunta. assim, em determinados momentos, meu Deus, esse país está perdido. Não, mas só um pouquinho. Será que as coisas não estão funcionando e por isso que está se descobrindo isso aí? É natural, as pessoas são genuínas quando elas dizem isso. Elas são autênticas, elas acreditam nisso, num primeiro momento. Mas depois elas recobram a sua consciência e dizem, não é possível, eu tenho minha família aqui, eu tenho meus filhos aqui, não é possível que as coisas sejam assim. Eu acho muito perigoso quando o entrevistado, quando o entrevistador diz, está todo mundo envolvido. Porque aí o que nós estamos fazendo aqui pode ser substituído até pela inteligência artificial, que não trouxe nada de novo, não trouxe nada. Porque se está todo mundo envolvido, não tem ninguém envolvido. Então não é possível estar todo mundo envolvido, não está todo mundo envolvido. E aqui, a meu ver, é uma melhora do sistema de controle. Nós, penalistas, nós professores de direito penal, sabemos muito bem que existe uma diferença entre a prática de um crime e a descoberta do crime. Qualquer policial sério no Brasil, qualquer delegado de polícia, qualquer professor de direito, qualquer advogado, sabe que a existência de um crime não quer necessariamente que a gente consiga descobrir quem é o autor do crime e provas daqueles crimes. E algumas vezes tem pessoas que se mobilizam meses e não conseguem encontrar com dedicação autêntica para essas situações. Quando se consegue descobrir, é sempre um ganho qualitativo no conhecimento daquele fenômeno. O que aconteceu? Por que aconteceu? Então, a investigação
legítima dos crimes, dentro da ordem estabelecida pela Constituição, estabelecida pela legislação, ela é muito benéfica ao sistema de justiça. Quando não se descobre, é muito mais gravoso. Mas no primeiro momento é natural que as pessoas se decepcionem, digam, as coisas nunca tiveram tão ruins. Mas como que a gente consegue comparar como era quando não tinha investigação? É o problema das ditaduras, Glauco. Todos os países europeus sérios que tiveram ditaduras, quando se pergunta para um professor e diz, hoje se descobre a corrupção na época da ditadura na Alemanha, nazismo, não tinha. Na época da ditadura de Salazar em Portugal, do Franco na Espanha, não tinha. Do Mussolini na Itália. Todos os professores sérios, todos os escritórios de advocacia vão dizer a mesma coisa. E qual era a investigação que tinha? Então, também é uma força do sistema, da Polícia Federal, do Banco Central, em conseguir identificar determinadas situações e fazer com que isso não tenha um contágio. Contágio é a expressão que a gente usa no mercado financeiro para dizer que a queda de uma instituição financeira, a liquidação, não contagia outras instituições financeiras. Mas isso está embutido dentro desse amadurecimento também uma certa crítica ao STF? Me parece que sim, pode ser uma melhoria a respeito das práticas que o STF realiza. E me parece que o STF está pensando isso. Me parece que nessa reunião foi colocado isso. Vamos lá, teve a reunião, teve o vazamento das informações, e se eu não me engano, isso aconteceu no meio do Carnaval, que também tem uma razão, porque sabe que o Brasil gosta muito de Carnaval e as pessoas não vão estar aqui num programa na Masper TV debatendo essa situação com a mesma intensidade que teriam. Vem essa informação e começa a partir dali criar uma crise, que é o que diz a imprensa, de desconfiança interna. O que nós estamos fazendo? Quem é que é confiável nessa situação? Porque teve um vazamento. Então, me parece que hoje que todos os gabinetes de ministros e os ministros têm pensado em melhorias no Supremo Tribunal Federal. Eu não tenho muita dúvida em dizer essa situação. Agora, qual proposta, como fazer, quem são aqueles que têm ideias melhores, isso é um ponto que cabe mais ao bom jornalismo, trazer esse debate com qualidade, efetivamente ouvir os ministros. Por que a ministra Carmen Lúcia é a favor do Código de Ética? Por que o ministro Edson Fachin, que é um professor, é a favor do Código de Ética? Por que os outros não? Né? Quem não é, não sei exatamente quem é e quem não é, mas esses nomes são os mais falados. E o que acrescentaria mais do que propriamente a lei orgânica da magistratura? Me parece que a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, vai ser uma grande parceira dessa melhora do Supremo Tribunal Federal. É um tema que já tem sido trazido pelos grandes professores e advogados, que é como que pode se melhorar o acesso à justiça. O acesso à justiça. Então, como é que pode se fazer? Um dos temas que se fala há muito tempo é o aumento do número de ministros. Do STF? Do STF. E que não é uma ideia que prosperou. Então, teriam mais ministros no STF. Outro tema é esse da limitação do tempo de exercício profissional. Se pensar o Executivo e o Legislativo tem mandato. Sim. O Judiciário na Corte não tem. Então, quando olha análogo a outros tribunais, esses são pontos que são colocados, são debatidos com muita força na universidade. E me parece que hoje está vindo cada vez mais a público. Então, se tem pontos a elogiar, também tem pontos a perceber qual caminho vai ser tomado. E, certamente, aqui eu vou ousar fazer uma previsão a respeito do Brasil, que vai ser debate, vai ser objeto de debate e de proposta de campanha agora nessa segunda parte do ano. E quem diria, já falamos no primeiro encontro aqui com o professor, doutor,
que STF viraria conversa de mesa, de restaurante, de bar. Sim, virou. E vai continuar. Essa é a verdade. Assim, se a gente voltar a pensar, no mensalão já era. Tu lembras? No mensalão, no caso mensalão já era. Porque foi a primeira vez que um chefe da Casa Civil foi denunciado. Exatamente, é. E muitas pessoas dizem, olha a crise da República que o chefe da Casa Civil foi denunciado. Mas não é elogiável o Ministério Público Federal que teve autonomia para denunciar? Justamente para aparecer tudo que a gente precisa saber. Eu quero agradecer muito ao professor, advogado, doutor Marcelo Ruivo, que é doutor em Ciências Jurídico-Criminais, nos ajuda sempre aqui a esclarecer, a entender esse processo todo, tudo que está acontecendo. E como eu já frisei, tem modificações constantes e a gente gostaria de contar sempre com a sua presença aqui. Mais uma vez, muito obrigado. É um prazer retornar, Glauco. As tuas perguntas hoje, tu me elogiou bastante. Uma pergunta de qualidade, que é: o que tem aparecido tem traços bons e positivos, uma herança positiva para a nossa sociedade, ou é o caos e não tem mais caminho? Tudo que a gente aprenda para o melhor. Exatamente. Muito obrigado mais uma vez. O Visão 360 de hoje fica por aqui, agradecendo a sua companhia. A gente combinou, né? Todos os dias, das 9h30 às 10h30 da noite, aqui na tela da Masper TV, sempre as notícias que interessam a nossa rotina. Continue nos acompanhando, sempre na Masper TV, infinitas possibilidades. Tchau!